Ali nós temos o tema da apresentação de uma ideia pessoal a uma proposta coletiva. E a doutora Júlia, que já está aqui, ela vai expor de uma maneira bastante objetiva o porquê de nós termos hoje este encontro aqui. Hoje é resultado desse esforço que a doutora Júlia vai comentar. A doutora Júlia foi presidente da última gestão aqui do CCDPE, hoje é o Pedro, e como nós dissemos, ela, como trabalhadora do movimento espírita, nós vamos relatar aqui as atividades da doutora Júlia, nós ficaremos até o próximo dia, começando. Mas, de qualquer forma, ela é sim uma das figuras emblemáticas do movimento espírita paulista, e eu vou expandir isso no movimento espírita nacional. Obrigada. Boa tarde para todos. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe agora e sempre. Hoje eu recebi esse convite gentil dos meus amigos queridos da Liga, e nós estamos juntos desde a primeira hora. E participamos com o Eduardo dos ideais da fundação, da criação da Liga. Também participamos dos ideais do Eduardo, na fundação aqui do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. E depois da desencarnação dele em dezembro, dia 15 de dezembro de 2005, nós, em homenagem póstuma, por deliberação da nossa Assembleia e da diretoria, então nós acrescentamos o nome de Eduardo Carvalho Monteiro. Então ficou esse nome comprido que todo mundo reclama. Como é que é o nome do centro? Eu falo Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, né? Mas aí o pessoal acha que é mais fácil falar CCDPE. Então muitos conhecem como CCDPE-ECM, que são as siglas, né, do nosso Centro de Cultura. Nós vamos falar então sobre, nós estamos no 10º INLIP, e vou contar para vocês um pouco da história do INLIP, como a INLIP e a LIP surgiram, e como o Centro de Cultura também acabou surgindo posteriormente por uma proposta de complementação de um trabalho proposto pelo Eduardo. Vocês não vão reparar que algumas vezes, ou no início pelo menos, vou citar a USE algumas vezes. É a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. É que o Eduardo, ele era o assessor pro memória da USE desde 1997. Então, por conta disso, todo o trabalho que o Eduardo realizava em relação à LIP, em relação ao Centro de Cultura, não era o Centro de Cultura este que vocês conhecem, mas era o Centro de Documentação Histórica da USE. Então, o início começou na USE. Para falar da LIP e para falar do Centro de Cultura, nas primeiras transparências vou falar quem é o Eduardo, porque, claro, todo mundo já ouviu falar do Eduardo, porque sem ele não existiriam nem a LIP nem o Centro de Cultura. São os ideais que foram acalentados por ele, junto com uma equipe de umas 50, 60 pessoas, dos quais alguns deles ainda se encontram, né, juntos. Nós estamos juntos aqui. Tem diversos deles que são os companheiros do Eduardo de primeira hora, que ainda estamos juntos e se encontram nessa sala. Então, esse é o Eduardo. Aqui eu coloquei essa fotografia, foi do 4º INLIP. Depois que o Eduardo havia desencarnado, o primeiro INLIP, o segundo, o terceiro, ele participou. Quando chegou no 4º INLIP, ele já não estava mais. Ficamos assim, desanimados durante um tempo, e depois nós encontramos o Jader, que veio nos fazer uma visita, e conversando sobre os encontros nacionais,
acabamos acertando de realizarmos o quarto ILIP aqui em São Paulo. Não foi, Jaque? E nessa oportunidade, nós fizemos uma homenagem ao Eduardo através da sua família. Então, esta aqui é a Márcia, que os recepcionou na entrada. Então, todos os anos, desde então, a Márcia está aqui conosco e ela recepciona todos os ILIPs, então ela fica na recepção. E ela fica nos bastidores. Se eu chamá-la, ela não virá, porque ela gosta de ficar nos bastidores. Né? Quem a conhece sabe que ela é assim. E esses são os 3 irmãos do Eduardo. Né? Aliás, são 2 irmãos e esse é o filho da Márcia. Então, são esses 2 de cá, são os irmãos. Essa é a família do Eduardo. Eduardo. Oi? Atrás do amarelo. E essa de amarelo, aqui, olha, ninguém viu, né? Ela está aqui atrás, ninguém viu. É a dona Neide Schneider. A dona Neide era nossa diretora de parcerias na época, que depois, posteriormente, foi ocupado o cargo pelo Marco Milani, e hoje não existe essa função que está incorporada numa outra diretoria, né? Então, houveram algumas alterações. E a dona Neide Schneider foi mestre de cerimônia naquele ano, e ela também nos ajudou ativamente, como vem ajudando, né, Neide? E ela é a presença de todos os anos, e espero que você continue durante muitos e muitos anos ainda pela frente, nos privilegiando com a sua presença. Bom. Agora nem eu consigo. Para vocês verem que a questão não é comigo. Efeitos físicos não é só comigo aqui. Entendeu? Agora foi? É que eu tenho transparência que eu tenho que correr, porque eu fiz assim alguma descrição um pouquinho mais detalhada, porque eu achei que se algum pesquisador precisar ou quiser, né, as transparências eu detalhei um pouquinho mais, mas não pretendo ler todas as transparências, né, porque senão não daria tempo pelo tempo que nós temos aqui. Então, ele era bacharel em turismo, tinha algumas especializações e ele trabalhava na Secretaria da Agricultura. Então, esse é o, vamos dizer assim, é o oficial, né? Como é que o Eduardo se tornou espírita? Ele era de família espírita. Seu pai, sua mãe eram espíritas e um dia, ele já era assim, adolescente, os pais, o pai em especial não lhe permitia que ele ainda tomasse conhecimento dos livros espíritas, mas ele pegou o livro dos espíritos na prateleira e ele leu, e a partir daí ele se interessou, né? Um dia a sua mãe estava lá com o Chico Xavier e o Chico mandou chamar o filho que ela tinha aqui em São Paulo, que ele estava interessado em outras coisas. Ele estava mais interessado naquela época em dirigir a torcida do time de futebol, né? Que era o que ele gostava assim, de fazer. Quem era amigo dele sabe que ele era assim, apaixonado pelo futebol e ele torcia aí para um time aqui paulista. Então, ele foi lá e a partir de então ele se tornou alguém que se interessou mesmo e viu que ele tinha uma responsabilidade, que estava assim, perdendo tempo com outras frentes, né, de ações que não eram aquelas que, segundo ele recebeu da informação do Chico Xavier, ele estava perdendo tempo, ele tinha que se preparar para uma tarefa. Então, por isso ele começou a trabalhar bastante e estudar o Espiritismo. Então ele fundou diversas sociedades, a sociedade, ele foi jornalista também, escreveu, né, diversas, ele escrevia para diversos jornais do Brasil inteiro. Você pegava um jornal, os principais jornais, ele mandava os seus artigos. Então, ele tinha realmente uma facilidade muito grande de escrever, de reportar, de pesquisar. Era alguém assim que tinha a preocupação de deixar uma memória espírita, né? Então, o Eduardo,
ele sempre procurou garimpar nas bibliotecas, nas casas espíritas, nas federativas, local onde ele aparecia, ele já ia para as bibliotecas, ele já pedia a ata de fundação, descobria o que tinha de fatos históricos na região, enfim, era aquela pessoa talhada mesmo para essa função que era de garimpeiro, né, dos acervos documentais históricos para manter a história do Espiritismo. Então ele foi biógrafo, tem muitas biografias escritas pelo Eduardo, em especial Jesus Gonçalves foi o primeiro livro que ele editou, acho que foi no Correio Fraterno. Foi em 1987, se não me engano, que ele foi o primeiro livro, foi assim um best-seller. Questão de meses, não é? Esse livro esgotou rapidamente, reeditaram, etc. Não sei se vocês estão reeditando agora, acho que agora está com a Madras. Né? Uma boa parte dos livros do Eduardo estão sendo editados pela Madras. Ele escreveu 33 livros, organizou diversos e deixou uma quantidade, eu acho que ele deixou uns 15 livros iniciados. Porque ele trabalhava assim, ele sentava, ia pesquisando e vocês são pesquisadores, então imagino que possa compreendê-lo. Pega uma coisa, pega outra coisa, né? Aí pega o fio da meada aqui, pega o fio da meada ali. Então ele ia escrevendo simultaneamente diversos assuntos, diversos livros. Então era o jeitão do Eduardo. E muitos livros ele deixou inacabados, outros estavam acabados. Tem livros prontos que eu acho que até daria para conversar com a família e de editarmos, né, para produzir esses livros, editorar e publicar. Não sei se daria, mas precisaria de ver. Eu sei que ele me dizia, nós tínhamos muita amizade, então ele me dizia que estava trabalhando normalmente com 10, 15 livros. E ele, eu sei de assuntos que ele já tinha até terminado, né? Por exemplo, tinha um livro que ele tinha terminado, que até hoje nós não editamos, que é o Olímpio Teles de Menezes. Acho que vocês, nem sei se tem no mercado esse livro sobre o Olímpio Teles de Menezes, acho que não deve ter. E ele deixou esse livro prontinho, praticamente pronto. Você sabia já, né? Ele deixou esse livro quase pronto. Foi editado pelo CCDPE? Oi? Foi editado pelo CCDPE? Não foi editado pelo CCDPE. Né? Então, tem diversos outros materiais que eu acho que a gente pode descobrir que ele estava terminando de pesquisar. Talvez tenha alguma coisa que vocês teriam que complementar, né, para findar a pesquisa que ele começou. Bom, ele deixou os livros espíritas, 33 livros, mas também tem os livros que são sobre a maçonaria. O Eduardo era grã-mestre da maçonaria, de modo que ele deixou muitos livros escritos também sobre a maçonaria. Também foi articulista de diversas revistas, do Jornal Dirigente Espírita, também do Revista Internacional do Espiritismo, do Jornal Espírita da Festa, enfim. Não dá nem para citar a quantidade de livros e revistas que ele colaborava. Bom, para vocês terem uma ideia, o Eduardo ele tinha o seu trabalho material e, fora do trabalho material, ele se dedicava integralmente à doutrina espírita e às suas pesquisas. Né? Você chegava 10 horas na casa dele, ele estava trabalhando. Você chegava no final de semana, ele estava trabalhando. Então, se ele não estivesse trabalhando na pesquisa ou estudo da doutrina espírita, então ele estava trabalhando no seu trabalho material. Mas era só, né? Isabel que o conheceu, o Jader que o conheceu bastante, o Marcelo Stanzik que está aqui, que também da primeira hora conhece bem o trabalho que ele realizava, a Isabel Bidusso, né? Quem mais estava lá? O Geraldo, também o conheceu trabalhando bastante, a Neide também conheceu, né? Então, esse era o jeitão do Eduardo mesmo. Bom, isso aqui é do Combrage, nono Combrage, 1986. Ele era ligado também na área de comunicação, tanto que ele fazia parte da Associação de Divulgadores de Espiritismo. A Combrage é a entidade que antecedeu a ABRAD. Né? Hoje nós temos aqui a presença do Marcelo Henrique, que é da ABRAD.
eu também já fui da Brade, eu era da Combrage, né? Que era da Brage, na verdade era a Brage, e que realizava as confraternizações brasileiras dos jornalistas e escritores espíritas. Então, era um pessoal, aliás, era a linha que sucedia a Associação dos Jornalistas Espíritas do Herculano Pires, né? Então, foi nessa época que eu conheci o Eduardo, 1986. Esse evento aqui foi realizado na FESP, né? A abertura foi, acho que do teatro ali da Auditório Rebouças, e eu estava justamente trabalhando já na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na época eu era da Federação, hoje eu sou da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Então, e eu não fui eu que tirei essas fotos, mas é um pessoal, todos eles ligados à área de comunicação. E o Eduardo já fazia parte. Nesse evento ele foi o secretário-geral. E o Wilson Garcia, que vocês viram na foto, quem não conhece, ele era aquele que foi o presidente. O Wilson, ele é um jornalista muito conhecido, ele foi da Federação, ele foi da AGE, né? Nós fundamos a AGE junto, que é a Associação dos Jornalistas Espíritas. Hoje chama-se ADE, Associação dos Divulgadores de Espiritismo. Então, fizeram parte das fundações dessas entidades aí também. Bom, o início do acervo do Eduardo. O Eduardo começou a garimpar todos os livros raros, documentos, livros de uma maneira geral de pesquisa, livros espíritas, espiritualistas, e ele ia colocando na casa dele, né? Alguém daqui foi na casa dele? A Isabel foi, né? O Geraldo também foi, o Jade foi, a Tatiana. Então vocês lembram de como que era a casa dele. Todo lugar tinha as prateleiras para ele colocar um livro. Até na escada, para subir para o andar de cima, tinha as prateleiras onde ele colocava os livros, né? Ele tinha os esconderijos todos, da casa inteira, para ele guardar os envelopes dos documentos. Então, a casa dele era uma coisa assim, abarrotada de livros, documentos, etc. Então, o que eu fiz aqui para vocês é uma pesquisa, não, vamos dizer assim, eu sei de todas as histórias, posso contar 10 horas da vida do Eduardo, mas não é isso. Eu procurei trazer aqui o que a imprensa noticiou, né? Já que é um encontro de pesquisadores, então eu fiz uma espécie de pesquisa para comprovar isso aí. Ele transformou a casa dele, olha, tinha 30 mil livros, né? Isso está, por ocasião da desencarnação de Eduardo, o Correio Fraterno, o jornal, foram vocês que noticiaram isso, né? Então, diz lá que ele tinha mais ou menos 30 mil livros, coleções de periódicos raros, além de 10 mil documentos, 100 mil documentos históricos. Ele falava que tinha mais do que 100 mil, mas ele sempre dizia que tinha mais de 100 mil documentos históricos. Mas, Eduardo, como é que você sabe tudo isso? Ele falou, que ele contava como é que ele fazia as pesquisas, né? Ele viajava o Brasil todo à procura de documentação, né? Nós temos aí o Luiz Pessoa Guimarães, que é também um pesquisador que está sempre buscando fazer as pesquisas. Ele fazia outro tipo de pesquisa, que era justamente de buscar os fatos históricos para preservar a memória. Então, ele começou a fazer esse trabalho sozinho. Ele atendia na casa dele acadêmicos, ele atendia os pesquisadores, ele atendia todo mundo. Ia na casa dele, podia ir, era só marcar o horário que ele atendia para que a pessoa pudesse pesquisar lá, né? Era assim, bem desajeitado, porque você não sabia onde estavam as coisas. Mas aqui em cima também não é muito diferente, não, né? Vocês viram aqui em cima como é que nós estamos? Ainda nós não conseguimos colocar 100% no lugar, né? Então, mas ele sempre se prestou a esse trabalho de atender as pessoas com muito prazer. Ele era assessor por memória da USE em junho de 1997, né, na gestão do César Pérez. César Pérez é atual presidente da
a Federação Espírita Brasileira. Então, eu trouxe aqui esse textinho que diz assim, do Jornal Espírita da FESP. É uma entrevista que ele deu lá, e não é nem uma entrevista, é um artigo que ele escreveu falando, né, da Liga e falando também de um projeto de um centro de cultura. Em 1997, ele fundou a Liga. Agora, normalmente a gente fala assim, a Liga existe desde 2002, porque foi em 2002 que houve assim uma lista na internet para unir todo mundo. Mas até então, ele mandava assim, centenas e centenas de cartas. Era tudo por carta, tudo pelo correio. É isso que ele fazia. Aí depois, em 2002, é que acho que o Milton e mais algumas pessoas, o Leandro e outros, né, colocaram uma lista na internet, onde aí facilitou a vida de todo mundo, né? E as pesquisas poderiam ser trocadas via internet pelo e-mail, ou pelo e-mail para a lista mesmo. Então, em 97 é que houve a fundação mesmo da Liga. Por que 97? Porque em 97 ele foi nomeado o assessor pro memória da USE. E lá na USE ele desenvolveu todo esse trabalho até 2002, quando a Liga decolou mesmo. Ele fez esse trabalho de base na USE, né? Com centenas e centenas de cartas que foram enviadas, todos em nome da USE, e ele assinando como assessor pro memória. E aí, eu acho que dentro de uns 4, 5 anos, né, é que aí vocês conhecem aquele número que diz assim, olha, a Liga, logo em seguida, teve mais ou menos umas 200 pessoas que fazem parte da lista da Liga, né? Isso veio depois com a internet. O Eduardo, ele, ainda nesse jornal da FESP, ele diz que o movimento já... ele vai dando assim as orientações. E ele diz, inclusive, para todo mundo, né, para guardar, né, diz assim, desprovida de estatutos, cargos, sede, hierarquia, com um fórum na internet que apenas troca informações, onde seus membros se apoiam uns aos outros nas pesquisas. Então, era para isso que ele queria reunir todas as pessoas. A Liga demonstra seu embrião de grandes projetos, né? Alguns centros de documentação histórica já surgiram. Então, surgiram os centros de documentação histórica do Ceará, do Amazonas, que foram embrionários. Não sei se eles estão funcionando bem. Eu acho que a Amazonas sempre teve essa tendência. Quem estava lá em Amazonas era o Samuel Magalhães, e quem estava no Ceará era Luciano Quem, né? Ele que estava à frente disso. Então, e outras iniciativas que estavam acontecendo quando ele desencarnou, né? Então, esse é um projeto que parou de uma certa maneira, porque ele ia nos locais, ficava lá uma semana, 2 semanas, ele ajudava a montar mesmo o Centro de Cultura, o Centro de Pesquisa, né, documentação histórica. Essa aqui é uma entrevista em 2001, que ele deu para o site A Jornada, e é um trechinho só, né? Onde ele fala, atualmente ele é o vice-presidente da Anália Franco. Aliás, ele fez uma pesquisa sobre a Anália Franco, acho que é a maior pesquisa que eu conheço, né? Sobre a Anália Franco, muito completo, um trabalho grandioso que está fechado no livro Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. Ele foi, então, ele mesmo se declarando, foi assessor pro memória da USP e responsável pelo seu centro de documentação histórica. Então, grande parte dos documentos históricos que vieram do Brasil todo foram para a USE, no endereço da USE, porque era um centro de documentação histórica da USE. E todo esse documento veio para cá, né? Veio para cá. Então, nós temos, não está todo separado ainda, mas o documento nós temos aí. No Jornal Dirigente Espírita, em 1999,
o Eduardo escreveu, né, que a assessoria Pro Memória da USE coordenará no primeiro Congresso Espírita Brasileiro o painel Pesquisas Históricas do Movimento Espírita. Então, foi um seminário que foi dado nesse primeiro Congresso Espírita Brasileiro, e também, nesse congresso, ele realizou, junto com esse seminário, um encontro nacional. Por isso que a gente costuma dizer que o primeiro encontro se deu em Goiânia, mas teve uma prévia em São Paulo desse encontro em 97. Né? Então, o congresso aconteceu de 1 a 3 de outubro, teve uma sala para a Liga lá, e vieram já muitos interessados. Eu sei que acho que o Samuel estava lá, o Jorge Dama, tinha diversas pessoas das federativas, né? Nós nos reunimos lá. Eu não participei porque eu estava justamente dando uma palestra no seminário, estava participando, eu tinha atividade numa outra sala, então eu não pude ir lá. Então não sei o que aconteceu. Já me perguntaram o que aconteceu lá em Goiânia. Eu falo, não sei. Né, Jader? O Jader conhece quase toda a história, menos o primeiro encontro, não é verdade? E eu não conheci o primeiro encontro porque eu não pude ir. Nós estávamos lá no local, mas eu não podia participar, porque eu estava numa outra atividade. Então, esse foi o congresso de lá. Em 97, lá no Museu Espírita de São Paulo, que é lá na Guaricanga, né? A Lapa, que é lá do Paulo Machado, o Milton Bonfante era de lá. E a reunião prévia para esse encontro em Brasília, em Goiânia, foi realizado lá no Museu Espírita de São Paulo. Né? Um detalhezinho, mas porque era o início da Liga. Então, acho que por ser uma coisa de início, e é interessante a gente saber. Esse conclave foi proposto pela USE, foi apoiado pela Comissão Regional, da Regional Sul do Conselho Federativo Nacional, da FEB, para o ano seguinte. Para 98, esse assunto ser levado para a Comissão Regional. E chegando na Comissão Regional, então, foi deliberado lá que a Liga participaria oficialmente, né, em Goiânia, no primeiro Congresso Espírita Brasileiro, que seria o nosso primeiro encontro. Então, esse aqui é o primeiro encontro. A gente fez assim só um apanhadozinho. O segundo encontro foi em Campinas, no Congresso da USE. Por quê? Era um evento do departamento ou da assessoria Pro Memória da USE, nada mais justo do que fazer isso dentro do Congresso da USE. Então nós tivemos uma sala especialmente deslocada para as apresentações da Liga. Isso aí o Marcelo estava lá, né, Marcelo? Tenho tudo ainda filmado em áudio de fita cassete. É mesmo? Aí eu acho que você deveria mandar uma cópia para a gente guardar aqui, né? Eu estou pensando seriamente em passar tudo para Então, aquele trabalho lá foi um embrião. Muita gente tomou conhecimento do trabalho da Liga justamente lá no segundo encontro nacional da Liga, realizado no Congresso lá da USP. Né? Aí, eu fiz aqui isso aqui foi uma prévia desse congresso, do segundo encontro, que seria no Congresso de Campinas. Então, isso aqui foi uma prévia, foi realizado no Instituto Espírita de Educação, que a USE ocupava a sede lá nessa época. Não sei se você lembra, Marta, mas nós usávamos a sede do Instituto Espírita de Educação. E essa exposição foi a primeira exposição que a Liga fez. É um trabalho já começando a ser um trabalho coletivo da Liga, porque o Eduardo fazia tudo sozinho, né? Aí, com o passar do tempo, ele foi agregando um companheiro aqui, outro ali, e tinha também a Emília, a gente não pode esquecer da Emília, né? Nossa companheira de primeira hora, e outras pessoas, o próprio Marcelo, não sei se o Jader já estava
trabalhando nessa época, acho que era mais assim o pessoal de São Paulo. Era o Milton, né? Tinha também o Marcílio Dias de Santos. Aliás, o terceiro encontro ia ser lá em Santos, depois não deu certo, porque ia ser em 2005 e justamente o Eduardo ficou doente e esse encontro de Santos foi cancelado, né? Então, aqui foi o lançamento do livro, 100 anos de comunicação espírita, que aí nessa época o Eduardo já começou a editar os livros. Por quê? Todo esse trabalho de garimpagem que ele fazia, e também já iria começar as contribuições dos companheiros da Liga, né? Esse aqui em especial não. 100 anos de comunicação espírita foi um livro de pesquisa que ele fez, que nós, na época, fizemos o lançamento foi um seminário da Associação dos Divulgadores do Espiritismo, né? E o Eduardo era um inventador. E esse foi o primeiro material de exposição que a Liga produziu. E esse mesmo material, que era muito lindo, viu, gente? Acendia as luzes, ficava tudo iluminado. Você se lembra disso, né, Isabel? E ficava tudo iluminado, assim, ficava belíssimo. É uma apresentação linda. E essa parte de iluminação, quem montou foi o Milton Bonfante, que ele tinha uma empresa de iluminação. E não sei onde está esse material agora, mas as apresentações, os conteúdos, o CCDPE tem, né? Então, meu tempo já acabou isso. Na Revista Internacional do Espiritismo, né, nesse número aí, já fui embora. Tem exposição de documentos e obras raras, apresentação de pesquisa. Isso daqui foi no segundo ELIP. Segundo ELIP, eu citei algumas pessoas, algumas coisas interessantes, né? E nesse dia teve a premiação dos vencedores do concurso literário José Herculano Pires. Foi o primeiro e único concurso que a Liga lançou. Viu, Alexandre? Né? Está na hora da gente lançar o segundo, né? Olha, premiação oficial aos vencedores do concurso literário José Herculano Pires, organizado pela Assessoria Pro Memória da USE e promovido pela editora Madra, Espírita e a USE. Foram recebidos, gente, 73 trabalhos. E a premiação foi feita durante o segundo encontro nacional da Liga. Tá? Esse é o terceiro, eu não vou citar assim, o terceiro foi em Minas Gerais, foi um importante passo também para a Liga, porque até então a Liga vinha assim muito devagar, e ela começou a tomar corpo mesmo a partir do terceiro, né? Esse encontro realizou-se em Belo Horizonte, já com a coordenação do Jader, né, Jader? Então, foi um encontro que teve muito bons frutos, não dá para trazer aqui tudo, mas vocês podem entrar no site que a respeito disso vocês vão encontrar. Agora, o primeiro e o segundo, nem sempre vocês vão encontrar, por isso que eu trouxe alguma coisa sobre isso. Agora, a partir do quarto até o 10º, todos os encontros foram realizados nessa casa, né, inclusive hoje. Então, aí, como é mais recente, tem todo o material, tanto no site da Liga, tem no site Espiritualidade do Maurício, também tem sobre esses encontros todos, e também vocês vão encontrar nos livros que foram publicados, né? Então já são mais fáceis de vocês encontrar. Isso aqui foi uma reunião que foi realizada por uma editora, Universo Espírita, na Lapa, e aqui é a Dona Leite. É, Dona Leite? Aí, ó, você aqui, ó. A Dona Leite, eu não estou aqui porque eu fotografei, né? Então, o Eduardo. E aqui, nesse dia, nós marcamos a reunião para o dia 24 de julho de 2004, na Fundação Herculano Pires, porque nós tínhamos o apoio irrestrito da Fundação Herculano Pires. Inclusive, a Fundação estava colocando o dinheiro dela para ajudar a digitalizar a documentação do Eduardo, né? Depois ele desencarnou, tal, então acabou essa parceria esfriando. Mas eles foram, assim, participantes mesmo, ativos da Fundação, tanto do Centro de Cultura, eles
e eram motivadores da LIB. Então, no dia 24 de julho de 2004, na Fundação Herculano Pires, nós realizamos a Assembleia de Fundação do Centro de Cultura, desse centro aqui. Então, nós temos, historicamente, né, essa ligação com a Fundação Herculano Pires. Eu fiquei muito feliz que hoje o Herculaninho, como nós chamamos, né, ele esteve aqui. Acho que ele deve ter sido muito simpático contando as coisas do pai dele, não é verdade? Então, aqui tem algumas pessoas que acho que vocês conhecem aqui, né? Olha, esse é o Christian, que foi na sua casa ontem levou os livros. Ele casou com a filha do Arnaldo, então ele trabalha lá, e acho que ele vem lá, vem aqui, enfim, foi ele que veio trazer o livro, né? Acho que tem um Geraldo lá. O Alexandre Dalachatre. O Alexandre Dalachatre, tem o Geraldo, o nosso Geraldo que está lá no Eu acho que fundo. o Paulo que está dentro, ele está aqui também. É que é só uma... Eu só coloquei parcialmente aí, né? Como ele não está, ele vai me caçar a palavra. Bom, as produções coletivas, você vai deixar eu falar, né? Ó, produções coletivas da LIB. O Anuário Histórico Espírita 2002, 2003, 2004 e 2006. Então foram 4 anuários históricos espíritas que a LIB produziu já com a colaboração dos membros da Liga. Então já começou a ser coletivo. Já não era mais Eduardo, né? Não era só Eduardo. Ele começou, mas ele sempre teve essa ideia, ele sempre dizia: Júnior, eu gostaria de descentralizar tudo. Ele sempre dizia que precisava de uma grande equipe para o trabalho dele, né? Hoje eu ouvi o Luiz falar que ele precisa de uma grande equipe para dar continuidade, não é isso? Então, aí, continuando esse trabalho, né, de coletivo, de produção coletiva, nós temos aqui essa série Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo. Foi um novo nome que nós demos, na verdade, para o que o Eduardo chamava de Anuário Histórico Espírita. Porque o anuário é assim: terminou o ano, no ano que vem já ficou velho, não é? Você que é editora de livros sabe disso. Então, por sugestão, né, dos próprios membros, né, da Liga, do CCDPE, e do nosso consultor, que é o Arnaldo Camargo, que é o proprietário da editora M, né, que é o nosso parceiro de trabalho, todos eles se recomendaram. E acabamos colocando pesquisas sobre o Espiritismo, aí os temas todos aí vocês conhecem os livros. E ali tem os textos selecionados, que não caberia texto de todo mundo, então tem uma comissão, que é o Marco, o Alexandre, o Jader, tem diversos companheiros aí que compõem essa comissão, né? Tem uma comissão científica que também participam, e aí todos eles que deram continuidade a esse trabalho do Eduardo. E nós temos aqui ainda, nessa produção coletiva, as exposições de Eurípides, Barcelona, Fanália Franco, Kardec, precursor do Espiritismo, etc. Olha, quando fizemos a comemoração dos 150 anos do Espiritismo, no Centro de Exposições Imigrantes, né, onde nós conseguimos levar lá 15 mil pessoas, fizemos uma exposição lá. E nós imprimimos, Marcelo, quantas 430 pranchetas. Prancha de pesquisa que o Eduardo deixou, né? Algumas foram complementadas pelo Marcelo e pela Emília. A Neide fez a revisão, o Geraldo fez a revisão, e eu fiquei olhando eles trabalharem. Enfim, mas e isso nós colocamos num CD. Então, na verdade, tudo que nós fizemos de exposição, essas coisas, foram colocadas em CD para disponibilizar para todo mundo. Oi, Marcelo? Tem aquele que a gente mandou lá para a Colômbia, lembra? Sim. Aí tem as exposições nacionais e internacionais, né? Isso é um trabalho da Liga, viu, gente? Estou falando com vocês. Não estou falando que é um trabalho só do CCDPE, porque o material de pesquisa
da Liga, uma vez que o Geraldo descentralizou todo o trabalho dele e todo o conteúdo daquilo que ele fazia, né? Então tem um CD de exposições, que nós colocamos todas essas exposições aí. Mas eu acho que está na hora da gente refazer esse material todo, viu, Marcelo? E refazer para colocar no novo CD, porque tem muitos expositores que vão dar aula, por exemplo, sobre a Anália Franco. Eles pegam o nosso CD para pegar todas as pesquisas que tem lá. Vão dar uma aula sobre Eurípides Barçanufo, sobre Caio Barchuto. Eles pegam o CD de exposições, né? Fica mais fácil, inclusive, para dar aula. Então, é isso. Isso aqui foi quando o Eduardo esteve em Paris. Eu coloquei aqui, não tem muito a ver, mas tem e não tem, né? Na verdade, tem, porque ele fez uma exposição, uma grande exposição da Liga e do Centro de Cultura, que nessa época o Centro de Cultura já estava quase decolando, foi em 2004. Em 2004 nós já tínhamos fundado, já tinha a intenção de fundar o Centro de Cultura mesmo. Então, ele fez uma palestra magistral sobre pesquisa, falou sobre Mesmer e tal, e o Eduardo, né, nós estivemos lá com ele, né, Neide? Aliás, tinha uma foto da Neide que eu tive que tirar, viu, Neide? Porque não ia dar tempo, né, de mostrar todo. Olha, eu tenho mais de 200 fotos, né, assim, ou mais. Aliás, eu tenho umas 30 mil fotos do movimento espírita, viu? E essa aqui foi a exposição que foi apresentada lá em Paris. Então, eu acho que a Aline ajudou bastante, o Marcelo também acho que ajudou nessa exposição, né? Quem ajudou a imprimir também, acho que foi parte disso, foi bancado pela própria Federação Espírita Brasileira, né? Que eles tinham interesse de ajudar a levar a exposição lá para Paris, que era 200 anos de Kardec, e era também um congresso internacional, né? Aí, eu sei que o meu tempo acabou, viu, Marcelo? O Marco. Então, aí a exposição, né, do Brasil, do exterior, tem exposição, aquele de 150 anos do Espiritismo, aqui no Centro de Exposições Imigrantes. Olha, nós fizemos, acho que mais de 20 tantas exposições, na verdade, porque no interior do estado, onde pede a gente vai. A gente São Carlos, Jacareí, Campinas, Americana, né? Nós tivemos um evento em São Carlos, acho que São Carlos, é isso? Então, e aqui, essa exposição aqui foi no 15º Congresso da USE, lá em Franca. Essa exposição aqui foi no Centro de Convenções no AIB, agora em 2014. Foi um evento que a Câmara Municipal promoveu em comemoração ao Dia dos Espíritas, né, em abril de 2014. Então, nós fizemos uma exposição lá no CCDPE, participou com uma exposição, né? E todas as nossas exposições têm o selo do CCDPE e tem o selo da Liga. Então, é um trabalho que nós realizamos em conjunto com a Liga. Vocês podem ver que todos os livros, né, de pesquisa, resultados dos ENLIPs, que vocês receberam um livro recém-saído ontem, né? Às 10 horas da noite, o Pedro estava recebendo na casa dele, na verdade, que atrasou, foi um atraso, mas, enfim, essas coisas acontecem, né? E eu acho que... Bom, eu vou ter uma ideia, assim, desse trabalho coletivo que hoje é realizado pela Liga. A intenção do trabalho foi mostrar um pouquinho do Eduardo, um pouquinho dos ideais dele, como a Liga começou, como a Liga está agora, né? E aí acho que dá para a gente pensar, o que vamos melhorar na Liga? O que a gente vai empreender daqui para frente, né? E eu queria dizer para vocês que a ideia do Eduardo sempre era essa. De um lado, os pesquisadores, e de outro lado, uma empresa, uma instituição, para materializar aquilo que a Liga pesquisa. Porque a Liga não é uma entidade que tenha CNPJ, nem endereço fixo, não tem, é sem burocracia, segundo os ideais iniciais dos seus fundadores, né? Então, quem é que vai suportar tudo isso? Seria, no caso, anteriormente, a USE,
e depois que nós saímos da USE, aliás, nós saímos da USE não foi por nenhum problema de isenção, de desentendimento de nada, muito ao contrário. É que a USE não tinha espaço mesmo para a gente trazer o material do Eduardo. A USE, hoje até nós temos uma sede do Brás e lá comportaria, hoje até comportaria, tem um teatro, tem um auditório, está sendo reformado, então eu acho que até daria, mas na época não tinha condições. E aí, nós que somos da USE, acompanhamos o Eduardo, né? Eu na época eu era vice-presidente lá, a Neide era diretora, tinha diversos outros diretores que acompanharam o Eduardo para a gente abraçar junto o ideal, juntamente com o Eduardo. Então, pelos décima edição do Encontro Nacional da Liga dos Pesquisadores, queria aproveitar para dizer àqueles que estão desde a primeira hora, né, que estamos juntos, que a gente possa continuar aí perseverando, porque é um ideal muito bonito mesmo do Eduardo, não só dele, mas do grupo que participava junto com ele, e preservar a memória do Espiritismo, preservar a história do Espiritismo, né? Como dizia o Eduardo, se nós esquecermos e deixarmos a memória, e nós não, alguém tem que correr atrás, né? Alguém tem que dizer às casas espíritas, não jogar fora o material que eles têm, de ata, de fundação, as fotografias, né, dos fundadores, enfim, a história da casa espírita. Tem um monte de casa que tem 100 anos, 100 e tantos anos, 120, 130 anos, e a gente não consegue encontrar a memória dessas casas todas, né? Então, acho que esse é um trabalho de todos nós. Bom, aqueles que estão desde a primeira hora, né, que estamos juntos, que a gente possa continuar aí perseverando, porque é um ideal muito bonito mesmo do Eduardo, não só dele, mas do grupo. Então, agradecemos por hoje e